Ela o curou no silêncio da cozinha, e a verdade veio como facada. O sangue dele tinha o nome do morto. A charqueada Santa Luzia se estendia sob o céu cinzento de Pelotas, um mundo de sal e fumaça que nunca parava. Pelos pátios, os peões apressavam o passo. As carroças gemiam sob o peso da carne salgada, e o cheiro forte do couro curtido pairava no ar. Era um lugar de trabalho duro, de vida que fervia em cada canto dos galpões fumegantes. Mas no sobrado principal, onde morava a dona, o silêncio era pesado, um luto que se agarrava às paredes antigas. Dona Serafina Barcelos mal tinha 30 anos, mas parecia carregar o peso de muitas vidas nas costas. Viúva há pouco, vestia o preto que marcava seu destino e o coração. Cada manhã, ela se levantava com a alma em pedaços, tentando dar conta da charqueada que seu falecido marido deixara, um fardo pesado demais para seus ombros. O medo de amar de novo, de trair a lembrança daquele que partira, a prendia num canto escuro. Seus dias eram uma rotina de números, ordens e uma tristeza que não a largava, como um poncho molhado em dia de garoa. Ela tentava ser forte, mostrar que a Santa Luzia não se curvaria, mas por dentro estava cansada, sobrecarregada e sentia-se mais sozinha do que nunca. Foi num fim de tarde, quando a chuva fina começava a se despedir e o frio da campanha apertava, que a vida de Serafina virou do avesso. Ela tinha ido até o portão principal para dar uma última olhada antes de recolher-se, o coração aflito com as contas e a ameaça de um novo ataque dos farrapos ou dos imperiais, que não davam trégua. A lanterna que levava tremia em sua mão, iluminando a terra batida e os rastros de lama. E então, um vulto. Caído ali, junto aos pilares de pedra do portão, havia um homem. Envolto em farrapos sujos e molhados, ele não se mexia. Serafina sentiu o coração saltar no peito, um susto gelado que lhe tirou o ar. Aproximou-se devagar, a luz da lanterna revelando o rosto marcado, a barba por fazer e, o pior de tudo, o sangue escuro manchando sua camisa e escorrendo pelo chão. Ele estava pálido, desmaiado, uma ferida aberta na altura do ombro. Um peão, pensou ela, vítima de alguma patrulha ou de um confronto nos campos. Poderia ser um farrapo, um imperial ou apenas um homem sem sorte. Mas naquele instante, tudo o que Serafina viu foi um ser humano ferido, em perigo. Uma corrente estranha, uma mistura de compaixão e um instinto protetor que ela não sentia há tempos a invadiu. Não podia deixá-lo ali para morrer, não podia deixá-lo ser encontrado por quem quisesse fazer mal. Com uma força que não sabia ter, Serafina se abaixou. Os músculos do homem eram pesados, o corpo mole e sem vida em suas mãos. Ela o arrastou com dificuldade, passo a passo, a lama grudando em suas saias. Seu plano era arriscado, uma loucura talvez, mas não havia outra saída. Os peões já tinham se recolhido e os agregados dormiam nos seus ranchos. Era o galpão de couro, o mais afastado, o mais escuro, o lugar perfeito para esconder aquele homem doente e seu segredo. Ela o puxou para dentro, o cheiro forte do couro e do sal, escondendo o cheiro de sangue. Ali, na penumbra, longe dos olhos curiosos e das perguntas que viriam, ele estaria seguro, pelo menos por enquanto. Ainda com o coração aos pulos, Dona Serafina fechou a porta pesada do galpão de couro, mergulhando o ambiente em uma penumbra quase total. O cheiro forte do couro curtido e do sal misturava-se agora com o hálito de sangue do homem que ela arrastara para dentro. Com a lanterna nas mãos que tremiam um pouco, ela o deitou com cuidado sobre uma pilha de couros secos, macios e quentinhos, os únicos no galpão que não estavam duros. Observou-o ali, estendido. Tinha o rosto sujo de terra e poeira, mas mesmo assim, Serafina notou os traços marcados, a mandíbula firme, os cabelos escuros emaranhados. A ferida no ombro sangrava menos agora, mas ainda era feia.
Com um lençol velho que encontrara e um pouco de água que esquentara às pressas, ela começou a limpar os cortes. Seus dedos, acostumados a bordados finos e a gerência da casa, agora se moviam com uma delicadeza que surpreendia a si mesma, tirando a sujeira e o sangue seco. Costurou os cortes com linha e agulha de peão, um trabalho bruto, mas feito com uma atenção que ia além da simples caridade. Mesmo inconsciente, aquele homem parecia feito de uma força diferente, resistente, como as madeiras mais duras do campo. Era um peão, sim, mas havia algo nele que não era comum. Horas depois, quando o dia já começava a clarear lá fora, ele abriu os olhos. Devagar, como quem sai de um sono muito profundo ou de um pesadelo. Os olhos eram de um castanho escuro, quase preto, e nele Serafina viu uma amargura antiga, uma sombra que parecia vir de longe. Ele a olhou sem surpresa, sem gratidão, apenas com uma desconfiança quieta, como um animal ferido que espera o próximo golpe. Quem é você? A voz de Serafina soou baixa, mas firme no silêncio do galpão. Ela sentiu um arrepio. Aquele olhar era intenso demais, parecia ler sua alma. Ele demorou a responder, a garganta arranhada, a voz rouca, quase um sussurro. Anselmo. Anselmo Farias, um peão. A resposta foi curta, mas os olhos não mentiam. Havia mais ali, uma história guardada a 7 chaves, um peso que ele carregava. Serafina sentiu que aquele homem não era apenas um peão qualquer. A cada respiração dele, sentia a culpa de um duelo antigo, de sangue derramado, como um cheiro que só ela percebia. E era um cheiro que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Serafina engoliu em seco. Aquele homem trazia um perigo silencioso, uma estranha atração que a invadia. Era errado sentir aquilo, com o luto do marido ainda tão fresco, tão vivo em seu peito. A memória do falecido, a quem ela jurara fidelidade eterna, era um peso que a sufocava. Mas, ao mesmo tempo, algo nela respondia à presença de Anselmo, a um chamado que ela não sabia nomear. Era uma culpa que a feria, mas um fascínio que a prendia. Você fica aqui, escondido, Serafina decretou, a voz um pouco mais suave do que esperava. Por uns dias, até as feridas fecharem. Ninguém pode saber que está aqui. Ela sabia que era um risco, um segredo pesado para carregar sozinha, mas algo a impelia a protegê-lo, a mantê-lo longe das patrulhas que rondavam a charqueada, fossem elas farroupilhas ou imperiais. Por algum motivo, ela sentia que aquele homem merecia a chance de viver e a charqueada Santa Luzia, por enquanto, seria seu refúgio. E o segredo, só deles. Os dias se estenderam, lentos e cheios de um silêncio pesado dentro do galpão de couro. Anselmo, agora sem febre, ia se reerguendo devagar. As feridas, embora ainda marcadas, fechavam-se sob os cuidados de Serafina. Ele não podia sair, não podia se mostrar. E assim, seu mundo se resumia àquele espaço de cheiro forte e às poucas vezes em que Serafina aparecia. Ela, por sua vez, continuava sua rotina de viúva, mas com um novo fardo, um segredo vivo e pulsante escondido na charqueada. Todos os dias, ao cair da tarde ou antes do sol raiar, Serafina levava para Anselmo uma tigela de sopa quente, um pedaço de pão e as ervas para trocar o curativo. A cada encontro, o ar no galpão ficava mais denso, como a neblina que descia sobre os campos. Ela tentava manter a distância, os olhos baixos, a voz firme, mas era inútil. Os olhos de Anselmo a seguiam, um olhar profundo que parecia penetrar sua alma, desvendando cada receio, cada desejo escondido. E ela, mesmo querendo se afastar, sentia-se atraída, a respiração presa em seu peito toda vez que ele a olhava. Era uma tensão que ardia, uma faísca perigosa que ameaçava incendiar o pouco que restava de seu luto.
quando suas mãos se roçavam ao entregar a tigela. Um choque elétrico percorria seu braço, e Serafina sentia a pele formigar, as bochechas esquentando. Ela notava a força de seus braços, a maneira como ele observava cada detalhe do galpão, como se estivesse mapeando o mundo à sua volta, sem uma palavra sequer. Ele era um mistério, um perigo e uma promessa. Anselmo, em seu canto, sentia a gentileza de Serafina, a única mulher que o olhava sem desprezo, sem medo, apenas com uma compaixão que lhe apertava o peito. Ele ansiava por falar, por contar a história que o atormentava, a culpa do duelo antigo que o fizera fugir. Mas o medo de ver aquele olhar terno se transformar em repulsa, de perder a única chance de recomeço, o prendia. Ele se calava, observando-a, sentindo a pureza dela e a mancha em sua própria alma. Aquele segredo era um peso, uma barreira entre eles, mas a cada dia a vontade de derrubá-la crescia. Numa tarde ensolarada, o barulho nos pátios aumentou. Um cavalo chucro, daqueles recém-chegados da lida, tinha se desencilhado e corria solto, derrubando o que via pela frente. Os peões gritavam, tentavam laçá-lo, mas o animal era forte e arisco. Do galpão, Serafina, que tinha ido verificar as couros, viu a confusão e sentiu o medo gelar seu estômago. Um dos peões mais novos quase foi pisoteado. De repente, Anselmo, que estava encostado na porta do galpão, agiu. Sem pensar, sem pedir licença, ele saiu em um salto. Seu corpo, ainda convalescente, moveu-se com uma agilidade que surpreendeu a todos. Ele não pegou laço, não pegou chicote. Apenas correu em direção ao animal com uma voz de comando que fez o cavalo, por um segundo, hesitar. Com um movimento rápido, um pulo impressionante, ele se agarrou à crina do animal, subindo em seu lombo nu. O cavalo empinou, relinchou, tentou derrubá-lo, mas Anselmo se manteve firme, suas pernas fortes como garras. Ele dominou o animal com uma destreza que parecia nascida do próprio campo, acalmando-o com carícias e sussurros, até que o bicho, antes feroz, se rendeu. Serafina assistiu a tudo com a respiração suspensa, o coração batendo descompassado. Não era mais o homem ferido, o peão desmaiado que ela arrastara para o galpão. Era um homem de força, de uma coragem silenciosa e assombrosa. Ele desceu do cavalo, que agora parecia manso como um cordeirinho, e seus olhos encontraram os de Serafina. Naquele instante, ela viu mais que um peão. Viu um protetor, um mistério, e um homem que ela mal conhecia, mas que já a atraía com uma força que ela não podia negar. O luto, por um segundo, perdeu seu peso. Os dias se fizeram rotina na charqueada Santa Luzia. Anselmo, já com as feridas bem fechadas, forte de novo, começou a trabalhar de verdade. Ele pegava no pesado junto aos outros peões, nos pátios de sal, nos galpões que nunca paravam. Era um homem de poucas falas, mas de muito serviço. Competente, ágil e com uma força que impressionava. Fazia o que tinha de ser feito e um pouco mais, sem reclamar. Mas para Serafina, ele não era apenas mais um peão. Ela o observava de longe, dos janelões do sobrado, ou quando passava pelos galpões. Seus olhos seguiam os movimentos dele, a maneira como lidava com o gado, como manejava laço. Ele era um mistério que andava e respirava, um homem que ela salvara, mas que ainda não conhecia de verdade. A cada dia, a admiração dela crescia, misturada a uma curiosidade perigosa. O jeito dele, sério e reservado, ao mesmo tempo que mostrava uma capacidade rara, fazia o coração de Serafina bater um pouco mais forte. Ele era forte, sim, mas também carregava uma sombra nos olhos, uma tristeza que ela reconhecia. Naqueles dias, Dona Serafina tentava colocar ordem nas contas e nos papéis que o falecido marido deixara. Era um trabalho tedioso, cheio de números e anotações. Uma tarde, sentada à mesa da cozinha, os olhos cansados de tanto ver letra miúda, ela encontrou uma caixa velha, escondida no fundo de uma gaveta.
Dentro havia algumas cartas e uns recibos meio estranhos. Falavam de negócios escusos, de dinheiro que entrava e saía de maneiras que ela não entendia bem. E o pior, havia menções a uma dívida considerável, um valor alto, e o nome de um coronel aparecia mais de uma vez. Um frio subiu pela espinha de Serafina. Seu marido, um homem que ela sempre pensou ser honrado, parecia ter feito acordos duvidosos. A imagem que ela guardava dele, a memória que aprendia ao luto, começou a rachar, como gelo sob o sol forte. Era uma vergonha, uma mancha na reputação da família e da charqueada, que ela não podia deixar que viesse à tona. Com o coração apertado, Serafina escondeu aqueles papéis, decidida a não deixar ninguém descobrir o que o falecido andava tramando. Era um segredo novo, pesado, que se juntava aos outros que já carregava. A ternura que sentia por Anselmo crescia a cada dia. Era uma atração silenciosa, que a fazia sentir-se viva de um jeito que não sentia há muito tempo. Mas o luto, agora, não era só pela dor da perda, mas também pela desilusão com o homem que fora seu marido. E a incerteza sobre o passado dele, misturada à sua própria culpa por sentir algo por Anselmo, a deixava em um turbilhão de emoções. Ela se sentia dividida, presa entre o que deveria ser e o que seu coração começava a querer. Numa noite, enquanto jantavam na cozinha, apenas Serafina, Anselmo e a velha cozinheira, a conversa descambou para a guerra que assolava as terras gaúchas. Os peões comentavam sobre as patrulhas, os confrontos, as traições. Anselmo, que até então estava calado, de repente ergueu a cabeça. Guerra é guerra, ele disse, a voz grave, os olhos fixos na chama da lamparina. Mas traição é pior que a morte. Não tem perdão para quem vira a casaca, para quem joga com a vida dos outros por dinheiro ou poder. As palavras de Anselmo caíram sobre Serafina como um balde de água fria. Ela se encolheu na cadeira, o coração batendo forte, as mãos suando sob a mesa. As anotações do marido, as dívidas, o nome do coronel, tudo veio à sua mente. O que diria Anselmo se soubesse a verdade sobre seu marido? Um calafrio lhe subiu pela espinha, e Serafina sentiu o peso de seu segredo, ainda mais pesado agora. Aquele homem, que a olhava com tanta honestidade, tinha um desprezo profundo por quem traía. E o homem que ela amara, o pai de seu filho, parecia ter sido exatamente isso. Uma semana depois, quando o sol já se punha, pintando o céu gaúcho de tons alaranjados e roxos, um ruído diferente quebrou a calmaria da charqueada. Não era o mugido do gado, nem o rangido das carroças. Era o trote firme de um cavalo bem tratado e o tilintar de esporas de prata. Dona Serafina, que estava no escritório revisando os livros, sentiu o coração apertar. Já sabia quem era. Coronel Imperial Gervásio Saldanha. Seu nome era sussurrado com medo e respeito em toda a região. Um homem corpulento, de bigodes imponentes e olhar frio como o aço. Ele chegou ao sobrado da Santa Luzia com uma comitiva pequena, mas barulhenta, de soldados a cavalo. Desceu com uma altivez forçada, o sorriso que ostentava nos lábios não alcançando seus olhos calculistas. Serafina o recebeu na sala de visitas, o cheiro de lavanda no ar, tentando disfarçar a tensão que pairava. Minhas mais sinceras condolências, Dona Serafina, ele disse, a voz grave, mas com um tom untuoso que a fez gelar. Ele fez uma reverência exagerada e seus olhos varreram a sala, como se avaliassem cada móvel, cada pintura, cada pedaço daquele patrimônio que ele cobiçava. Uma perda irreparável, a do seu finado marido, um homem de negócios, digamos assim. Serafina sentiu as palavras dele como um tapa. Negócios. Ela sabia que ele se referia às dívidas, aos acordos obscuros que seu marido fizera. A vergonha subiu-lhe ao rosto, mas ela a conteve com a dignidade que lhe era peculiar. Agradeço sua visita, coronel. A perda foi sentida. Saldanha não perdeu tempo com meias palavras.
Ele sentou-se sem ser convidado, ajeitando o cap sobre os joelhos. Sei que a senhora, em seu luto, pode estar sobrecarregada com as responsabilidades da charqueada e, claro, com certas obrigações que seu marido deixou. Dívidas, dona Serafina, dívidas que, me perdoe a franqueza, pesam sobre esta propriedade. Seus olhos faiscavam, um brilho de ganância que ela reconheceu na hora. Ele então propôs um negócio, um arranjo para aliviar as dívidas. Serafina, com a mente alerta, percebeu que era uma armadilha. Ele queria a Santa Luzia, queria tirá-la de suas mãos, usando a situação como desculpa. Seu coração batia forte, mas ela não podia se curvar. O luto ainda era pesado, mas a raiva de ser subestimada, de ver seu lar ameaçado, a fez encontrar uma força que ela não sabia que tinha. Com todo o respeito, coronel, Serafina respondeu, erguendo o queixo, a voz mais firme do que esperava. A charqueada Santa Luzia é minha. Meu marido deixou-a para mim, e eu sou capaz de administrá-la. Quanto às dívidas, elas serão honradas no tempo certo e da minha maneira. Não preciso de sua ajuda para isso. Um lampejo de fúria cruzou o rosto de Saldanha. Ninguém ousava recusá-lo assim. Ele se levantou, a sombra de seu corpo imponente cobrindo Serafina. A proximidade era sufocante e ela sentiu um calafrio subir pela espinha. O ar ficou pesado e por um instante ela prendeu a respiração. Lá fora, nos galpões, Anselmo, que estava ajeitando alguns couros, viu a comitiva do coronel Saldanha chegar. O reconhecimento foi instantâneo e uma repulsa forte o invadiu. Ele conhecia aquele tipo de homem, ganancioso, cruel, que se alimentava da desgraça alheia. Observou de longe a figura do coronel, sentindo um impulso protetor em relação à dona Serafina, que ele sabia estar sozinha lidando com aquele abutre. Seus olhos escuros se fixaram no sobrado, um pressentimento ruim o apertando. Ele viu a vulnerabilidade de Serafina, mas também a força em sua postura. De volta ao sobrado, Saldanha a encarou, o sorriso desaparecendo por completo. Pois bem, dona Serafina, uma mulher de fibra vejo, mas as dívidas são reais e a lei, minha cara, está do lado de quem tem razão. E poder. Ele se virou para a porta, sua voz baixando para um tom quase ameaçador. Voltarei, e quando eu voltar, voltarei para resolver as coisas de uma vez por todas, e não será com um negócio. Ele saiu, deixando um rastro de intimidação e um silêncio pesado na sala. Serafina sentiu as pernas fraquejarem. A ameaça velada era clara. O coronel queria a Santa Luzia e não mediria esforços para tomá-la. Ela fechou os olhos, o coração aos pulos. Mas, por trás do medo, uma chama nova, de revolta e determinação, começou a arder. Ela não entregaria seu lar, não entregaria o legado de sua família, não para um homem como Gervásio Saldanha. Anselmo seguia sua lida na charqueada, os músculos fortes trabalhando com precisão, as mãos calejadas, acostumadas ao peso do couro e da carne. Mas por trás da fachada de peão calado e eficiente, uma tormenta se agitava. A cada manhã, ao ver dona Serafina cuidando dos negócios, a imponência de seu luto e a beleza contida em seu rosto, um desejo estranho e proibido crescia em seu peito. Era a única mulher que o olhava sem julgamento, a única que o salvara. E a única que o fazia desejar uma vida que ele acreditava não merecer. A gentileza dela era um bálsamo, mas também um gatilho para a culpa que o corroía. As noites eram as piores. Deitado no rancho simples, os olhos abertos na escuridão, as lembranças vinham como fantasmas, vívidas e cruéis. Era uma noite sem lua, a garoa fina e gelada da campanha gaúcha cortando o rosto. A mata, densa e úmida, escondia os movimentos, mas também multiplicava os sons. Anselmo, jovem e ainda com a fúria da guerra borbulhando nas veias, estava em patrulha com outros farrapos. A ordem era clara:
proteger o carregamento de suprimentos que viria de um rancho aliado. A fome apertava, e cada saco de charque, cada bala, era vital para a causa republicana. De repente, um ruído, um galho quebrando, um vulto na escuridão. Não era um de seus companheiros. Um vulto grande, furtivo, tentando se aproximar do ponto de encontro. Alguém queria roubar os suprimentos, ou pior, entregar a posição deles aos imperiais. Alto lá! Anselmo gritou, a voz rouca pelo frio e pela tensão. O vulto se virou rápido e um brilho de aço cortou o ar. Não havia tempo para palavras, para perguntas. Era a guerra, e na guerra a vida valia menos que um palmo de terra. O homem à sua frente era um inimigo, um traidor, ou apenas um desesperado. Não importava. Ele tinha uma faca, e Anselmo tinha a sua. O duelo foi rápido, brutal, no escuro quase completo. Dois homens, sombras contra sombras, movendo-se com a agilidade da morte. O cheiro de terra molhada, o suor, o som pesado dos passos. Anselmo sentiu o corpo do outro homem se chocar contra o seu. Um empurrão forte, a lâmina roçando sua pele. Mas ele era mais rápido, mais forte naquele instante. Seu punhal encontrou o alvo, um golpe certeiro. O homem caiu sem um som, apenas um baque surdo na terra úmida. O corpo se encolheu, e então ficou inerte. Anselmo parou, a respiração ofegante, o coração batendo descompassado. O sangue quente escorria por suas mãos, misturando-se à garoa. Ele se abaixou, tateando o corpo do desconhecido. Não havia nada que o identificasse, apenas as roupas comuns, a faca caída ao lado. Ele não sabia quem era. Um farrapo? Um imperial? Um peão que se meteu no lugar errado? A identidade não importava para a guerra, mas importava para a alma de Anselmo. Ele havia matado um homem no escuro, sem nome, sem rosto, apenas um corpo sem vida a seus pés. Os companheiros chegaram logo depois, e o corpo foi levado, as marcas do confronto apagadas pela chuva. Mas a marca na alma de Anselmo jamais se apagou. Aquele duelo, aquela morte, a culpa de ter tirado uma vida sem saber quem era a vítima, perseguiu-o desde então. Foi por causa disso que ele se tornou um homem recluso, que fugiu de seu passado, temendo que a verdade, se revelada, o condenasse aos olhos de todos. Trazia consigo, sem saber o porquê, um pequeno broche que encontrou no chão, perto do corpo do homem. Uma peça simples, de metal escuro, com um desenho de cavalo. Talvez tivesse caído do homem, talvez fosse apenas um objeto perdido. Anselmo o guardou, um lembrete mudo daquela noite. No presente, na charqueada Santa Luzia, Anselmo sentia a atração por Serafina, a ternura que nascia em seu peito como uma flor rara. Mas a memória do sangue em suas mãos, o segredo daquela noite escura, era uma barreira intransponível. Como poderia se aproximar plenamente dela, como poderia amá-la, se carregava um peso tão grande? A verdade, ele sabia, destruiria qualquer chance de felicidade. Numa tarde, ao passar pela sala de visitas do sobrado, Anselmo viu Serafina arrumando alguns objetos. Seu olhar caiu sobre uma pequena moldura na parede. Era um retrato do falecido marido dela. Um homem de feições sérias, bigodes bem aparados, o olhar distante. Anselmo sentiu um calafrio inexplicável, um arrepio que lhe subiu pela espinha. Havia algo naquele rosto, algo na pose que lhe parecia vagamente familiar, como um sonho esquecido. Mas a imagem da noite do duelo era apenas uma sombra sem rosto. Ele balançou a cabeça, afastando a estranha sensação. Não era nada, apenas a tensão de viver escondido. A verdade estava ali, pairando no ar, mas ainda invisível aos olhos de Anselmo, esperando o momento de se revelar apenas ao leitor, em toda a sua cruel ironia. A charqueada Santa Luzia precisava de suprimentos urgentes. Farinha, sal,
remédios para os peões gripados e alguns papéis que Dona Serafina precisava assinar no tabelionato da cidade de Pelotas. A viagem de charrete prometia ser demorada e perigosa. Desde a visita do coronel Saldanha, um aperto no peito não largava Serafina. Ela sabia que a ameaça dele era real e que a estrada não era mais um lugar seguro para uma mulher viajando sozinha. No dia da partida, o céu estava carregado, prometendo mais garoa. Serafina estava na porta do sobrado, já na charrete, quando Anselmo se aproximou. Ele não tinha sido pedido, mas seus olhos, quietos e observadores, não perdiam um movimento sequer. "Vou junto, Dona Serafina", ele disse, a voz grave e sem espaço para discussão. "A estrada não está para mulheres desacompanhadas." Serafina sentiu um misto de alívio e uma estranha apreensão. A presença dele era um escudo, mas também um perigo para o seu próprio coração. Ela apenas assentiu, e Anselmo subiu na charrete, sentando-se ao seu lado, as rédeas firmes nas mãos calejadas. O cavalo trotava devagar pela estrada de chão batido, e o silêncio entre eles era pesado, carregado de sentimentos não ditos. A viagem seguiu tranquila por algumas léguas, sob o céu que chorava uma garoa fina. O cheiro de terra molhada e mato invadia seus sentidos. Serafina observava a paisagem, mas sua mente estava inquieta, atenta a cada ruído. Anselmo, ao seu lado, era uma rocha, seus olhos varrendo os arredores, a mão direita repousada sobre a faca presa à cintura. Ele parecia sentir o perigo antes mesmo que ele aparecesse. E então aconteceu. No trecho mais isolado da estrada, em meio a um capão de mato denso, surgiram 3 vultos a cavalo. Capangas de Saldanha, não havia dúvida. Eles bloquearam a passagem, os rostos escondidos por lenços, mas a intenção era clara. Um deles, o mais corpulento, empunhava um facão, os olhos brilhando de maldade. "Ora, ora, Dona Serafina", ele zombou, a voz distorcida pelo pano. "O coronel Saldanha mandou um abraço e disse que a senhora tem umas coisinhas que são dele." O coração de Serafina disparou. O medo gelou suas entranhas e ela sentiu a garganta secar. A charrete parou bruscamente, o cavalo relinchando assustado. Ela prendeu a respiração, sentindo o controle escorrer por entre os dedos. Era o fim, pensou, os olhos arregalados. Mas Anselmo agiu. Rápido como um raio, antes que os capangas pudessem se aproximar, ele jogou as rédeas, sacou a faca e saltou da charrete. Seus movimentos eram precisos, letais, como os de um lobo faminto. O primeiro capanga, pego de surpresa, mal teve tempo de reagir. Anselmo o desarmou com um golpe limpo, a faca do bandido voando longe, e o derrubou do cavalo com um empurrão que fez a terra tremer. Os outros 2 capangas, que já estavam descendo de seus cavalos, hesitaram. Eles não esperavam um peão tão habilidoso, tão feroz. Anselmo não falava, apenas lutava. Ele girava, desviava, seus olhos eram chamas no meio da garoa. Com um lanço rápido, desarmou o segundo, e o terceiro, vendo a fúria e a destreza do peão, percebeu que a briga era perdida. "Saldanha vai saber disso." O último capanga gritou, antes de montar a cavalo e fugir pela estrada, levando o companheiro ferido na garupa. Em poucos segundos, a violência se dissipou, deixando para trás apenas o silêncio pesado da mata e o cheiro forte de suor e medo. Serafina, ainda na charrete, assistiu a tudo com a respiração suspensa, os olhos fixos em Anselmo. Ele estava ali, de pé, a faca na mão, a postura tensa, mas ileso. Era o mesmo homem que ela salvara, mas também um guerreiro, um protetor, um homem que ela mal conhecia, mas que acabara de salvar sua vida e seu destino. Ele se virou para ela, os olhos escuros encontrando os dela. Não havia arrogância em seu olhar, apenas uma calma profunda.
a mesma amargura de sempre, mas agora misturada a uma preocupação silenciosa. Serafina sentiu um calor invadir seu peito, um alívio tão grande que quase a fez chorar. O medo se transformou em uma gratidão avassaladora e uma confiança que ela nunca imaginou sentir por homem algum. "A senhora está bem, dona Serafina?" Ele perguntou, a voz um pouco mais suave agora, guardando a faca de volta. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Seus olhos não desgrudavam dos dele. Naquele momento, em meio à estrada enlameada e ao perigo recém-passado, Serafina viu a coragem e a lealdade de Anselmo. Ele a salvou, não por dever, mas por um instinto que a tocava profundamente. Um arrepio percorreu seu corpo, uma faísca que acendia algo novo, algo perigoso e irresistível. O luto ainda existia, mas o coração de Serafina agora batia por outro motivo. Um motivo com o nome de Anselmo Farias. O susto da emboscada ainda gelava a alma de Serafina, mas o calor da gratidão por Anselmo era mais forte, acendendo uma chama nova em seu peito. De volta à charqueada, a rotina pesada tentava engolir seus pensamentos, mas era em vão. A imagem de Anselmo, firme e corajoso diante do perigo, não a largava. Ele era um porto seguro, um homem de força e lealdade, tão diferente do que ela vinha descobrindo sobre o próprio marido. Naqueles dias, Serafina sentiu a necessidade urgente de arrumar de vez os papéis do falecido. Havia uma pilha de documentos no escritório, misturados com contas e recibos antigos. Era uma tarefa que a exauria, mas ela precisava entender a situação financeira da charqueada e, mais ainda, o que o marido andava fazendo. Sentada à grande escrivaninha de madeira escura, a luz fraca da lamparina mal iluminava a bagunça de papéis. Enquanto revisava um velho livro-caixa, suas mãos pararam. No meio de anotações sobre gado e sal, havia umas páginas soltas. Não eram recibos comuns, nem cartas de amor. Eram registros de pagamentos. Pagamentos feitos a seu marido por serviços prestados. E o nome do coronel Saldanha, aquele mesmo que viera ameaçá-la, aparecia ali, ao lado de somas consideráveis. O pior, porém, estava em uma pequena carta, escrita com uma caligrafia disfarçada, mas que ela reconheceu como sendo do seu finado. Falava de informações confidenciais sobre os farrapos, de um plano para entregar um carregamento de armas e suprimentos e da promessa de uma grande recompensa. O mundo de Serafina desabou em um instante. A carta escorregou de seus dedos, caindo sobre a mesa com um ruído suave, mas que para ela soou como um trovão. Seu marido. O homem que ela amara, que ela chorara em luto, não era o que ela pensava. Ele estava tramando contra os farrapos, contra a causa que tantos gaúchos defendiam, vendendo informações por dinheiro ao coronel imperial Saldanha. A imagem idealizada, aquela que aprendia ao luto e à culpa, se estraçalhou em 1000 pedaços. Uma onda de vergonha e raiva subiu-lhe à garganta. Não era apenas a traição aos farrapos, era a desonra, a mentira que ele vivera. A charqueada Santa Luzia, seu lar, seu legado, estava manchada por isso. Ela sentiu uma dor aguda, mais intensa que a da própria viuvez. Era a dor da desilusão, da verdade cruel. Como ela poderia ter sido tão cega? A raiva, porém, trouxe também uma estranha libertação. O luto que a amarrava, aquele peso sufocante, se desfez como fumaça. Não era mais a dor da perda, mas a revolta contra a falsidade. Ela não era mais a viúva presa a um fantasma honrado, mas uma mulher traída por um homem desonesto. E essa revelação, por mais dolorosa que fosse, a libertou. Seus olhos, agora mais claros, se voltaram para Anselmo em sua mente. Ele, o peão ferido, o homem de poucas palavras, mas de ações firmes. A honestidade que ela via em seu olhar, a lealdade que ele mostrou na estrada, tudo isso ganhava um novo valor. Ele era um homem que falava com a vida, não com palavras doces e mentirosas.
Serafina percebeu que buscava nele uma verdade que seu casamento nunca lhe dera. A ternura por Anselmo, antes um sentimento proibido e culpado, agora florescia com uma nova força, livre de amarras. Com as mãos trêmulas, Serafina pegou os papéis. Não podia deixar que aquilo viesse à tona. Não podia permitir que o nome da charqueada fosse arrastado na lama por conta da traição do marido. Era uma decisão difícil, um novo segredo que ela carregaria, mas era para proteger a si mesma, sua família e seu lar. Levantou-se da escrivaninha, os olhos ainda marejados, mas com uma nova determinação. Ela escondeu as provas da traição em um pequeno baú de cedro no fundo do guarda-roupa, sob pilhas de lençóis de linho. Ali, ninguém as encontraria. Ao fechar a tampa, sentiu-se cúmplice da mentira que o falecido criara, mas também uma protetora de sua própria dignidade e do futuro da Santa Luzia. O cheiro de cedro subiu ao ar, misturando-se ao cheiro de lavanda, tentando apagar o rastro daquele segredo amargo. O passado do marido era uma ferida aberta, mas o olhar de Anselmo era uma promessa, e Serafina, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vislumbre de esperança. O coronel Gervásio Saldanha não era homem de desistir fácil, e a recusa de Dona Serafina, em vez de afastá-lo, só atiçou sua ganância. Os dias que se seguiram à sua visita foram um tormento silencioso na charqueada Santa Luzia. Não havia mais a chuva fina, mas uma garoa constante de ameaças veladas e papéis oficiais que chegavam ao sobrado. Eram notificações, intimações, ordens de inspeção baseadas nas dívidas do falecido marido, todas assinadas por Saldanha, com o selo do Império, como se a lei estivesse a serviço de sua cobiça. Serafina sentia a pressão apertar, como um laço que se fechava devagar. O medo tentava dominá-la, mas a raiva, misturada à libertação que a verdade sobre o marido lhe trouxera, era mais forte. Ela não se curvaria, não para Saldanha. Ela passava horas debruçada sobre os livros, tentando decifrar as manobras do coronel, seus olhos cansados, mas o queixo erguido. Anselmo, em sua lida nos pátios, não perdia um movimento sequer. Via os mensageiros chegarem, sentia a tensão no ar, o nervosismo dos peões. Ele observava Serafina, a fragilidade de seu corpo em contraste com a força de seu espírito. Numa tarde, enquanto ela verificava um carregamento de couro, ele se aproximou, a voz grave e baixa. Ele vai tentar abalar a senhora, Dona Serafina, Anselmo disse, os olhos fixos nos dela. Vai usar a lei, vai usar a força. Conheço gente como ele. Serafina sentiu um arrepio. Aquele homem parecia ler seus pensamentos, entender seus medos mais profundos. O que posso fazer, Anselmo? Ele tem o poder, tem o nome. Ele tem a ganância, Dona Serafina, e a ganância cega. A senhora não está sozinha. Anselmo olhou ao redor, para os peões que trabalhavam, para os agregados que viviam da charqueada. A gente do campo sabe quando um abutre ronda, e a gente do campo sabe se unir. As palavras de Anselmo plantaram uma semente de esperança no coração de Serafina. Ele começou a aconselhá-la, usando sua experiência de guerra para pensar como um inimigo. Sugeriu que ela reforçasse a guarda dos portões, que ficasse atenta a movimentos estranhos na estrada, que desconfiasse de qualquer estranho que se aproximasse. Ele falava com uma autoridade tranquila, um conhecimento que vinha de anos de luta e observação. E Serafina sentia-se mais segura sob sua orientação. E, de fato, a comunidade começou a se mover. Os peões, que antes apenas murmuravam, agora olhavam para Saldanha com desprezo aberto. O velho capataz, um homem de poucas palavras, reforçou a vigilância noturna,
Vizinhos, pequenos estancieiros, que também viam com maus olhos a influência crescente de Saldanha, começaram a aparecer na Santa Luzia, oferecendo apoio, um ombro amigo, uma palavra de incentivo. Percebiam a injustiça, o lobo que tentava devorar a ovelha. Dona Serafina não estava sozinha, mas Saldanha não era de recuar. Um dia, ao cair da tarde, enquanto o sol pintava o céu de vermelho sangue, os cães da charqueada começaram a latir furiosamente. Do alto do sobrado, Serafina viu uma patrulha de soldados imperiais se aproximar, com o coronel Saldanha à frente, montado em seu cavalo escuro, os olhos fixos na entrada principal. Não havia ordem oficial desta vez, apenas a demonstração de força, a intimidação pura e simples. "Abrem os portões, em nome do Império!" Saldanha gritou, a voz grossa ecoando pelos pátios. Serafina sentiu o coração gelar. Não podia deixar que ele entrasse, não sem uma ordem judicial clara. Os peões já estavam em alerta, alguns com armas à mão, mas não podiam confrontar os soldados imperiais sem causar um massacre. "Anselmo!" Serafina sussurrou, a voz trêmula, enquanto corria para a janela procurando-o. Ele estava lá, perto do galpão de sal, já ciente do perigo. Seus olhos se encontraram. Aquele olhar intenso a acalmou um pouco, mas a urgência era palpável. "Para os fundos, Dona Serafina!" Ele gritou, apontando para o lado oposto da charqueada, onde havia um pequeno portão de serviço menos vigiado. "Vá para o porão, rápido!" Serafina não hesitou. Ela sabia que precisava se esconder, evitar um confronto direto. Ela correu pelos corredores do sobrado, o coração aos pulos, a respiração presa. Desceu as escadas escuras que levavam ao porão, um lugar úmido e esquecido, onde guardavam os vinhos e as conservas. Mal teve tempo de fechar a porta pesada, quando ouviu os passos fortes de Anselmo atrás dela. Ele a empurrou para trás de umas pipas de madeira, o espaço apertado, o cheiro de mofo e vinho invadindo seus sentidos. O calor do corpo dele era uma presença forte, sufocante e estranhamente reconfortante. Ele se virou para a porta, a faca na mão, os olhos varrendo a escuridão do porão, pronto para qualquer coisa. Lá em cima, os gritos de Saldanha e seus homens ecoavam, cada vez mais próximos. Serafina podia ouvir o ranger dos portões, o barulho das botas dos soldados, o latido dos cães. Encolhida naquele canto escuro, o corpo de Anselmo protegendo-a, ela sentiu a proximidade dele. A respiração dele era pesada, seu cheiro de campo e suor invadindo-a. Ela podia sentir o calor de seu braço roçando o seu, a tensão em seus músculos. Naquele porão escuro e perigoso, a guerra batia à porta de verdade. Mas o único perigo que Serafina sentia, naquele instante, era a intensidade de Anselmo. Seus olhos se encontraram na penumbra, um lampejo de desejo e medo. A mão dele, por um segundo, roçou a dela, um toque elétrico que a fez prender a respiração. Ali, em meio ao perigo, em meio ao cheiro de mofo e terra, o amor entre eles se tornava uma faísca inegável, uma chama que aterrorizava e fascinava Serafina ao mesmo tempo. E ela sabia que para o bem ou para o mal não havia mais volta. A noite desceu fria sobre a charqueada Santa Luzia, trazendo consigo o silêncio pesado da campanha. O vento uivava lá fora, sacudindo as árvores e fazendo a madeira velha do sobrado gemer. Mas no galpão de couro, onde Anselmo agora dormia, uma pequena fogueira crepitava no braseiro improvisado, lançando sombras dançantes pelas paredes e espantando o frio cortante. Dona Serafina, em vez de se recolher em seu quarto gelado, sentiu um chamado silencioso, uma necessidade de estar ali, perto daquele homem que desequilibrava seu mundo. Ela apareceu devagar, um xale grosso cobrindo os ombros, uma caneca de chimarrão quente nas mãos. Anselmo estava sentado num toco de madeira, afiando sua faca com lentidão, o olhar perdido nas chamas. Ao vê-la, ele guardou a arma,
um respeito silencioso na maneira como a recebia. A proximidade deles, ali na penumbra, aquecidos apenas pelo fogo e pela presença um do outro, era uma tensão palpável, quase um abraço invisível. Não consigo dormir, Serafina confessou, a voz baixa, quase um sussurro. A cabeça não para. Anselmo apenas assentiu, seus olhos escuros fixos nela. A guerra não dá trégua nem no pensamento, dona Serafina. Ela sentou-se num caixote de madeira, um pouco afastada, mas ainda perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele. O cheiro de couro, fumaça e o cheiro forte e limpo de Anselmo misturavam-se no ar. Não é só a guerra lá fora, Anselmo, é a guerra aqui dentro. Ela levou a mão ao peito, sentindo o coração apertado. Eu pensei que conhecia meu marido, que tudo que eu sentia, todo o luto, era por um homem, honrado. A verdade sobre as dívidas e a traição ainda era um segredo pesado, mas a desilusão era um fardo que ela precisava aliviar. É difícil, Anselmo, olhar para trás e ver que a vida que a gente construiu talvez não fosse tão sólida quanto parecia, que a gente estava sozinha, mesmo quando não estava. As palavras dela flutuaram no ar, carregadas de uma tristeza que Anselmo compreendeu. Ele sentiu o peso da solidão dela, a ferida aberta da desilusão. Seus próprios olhos se turvaram com lembranças. A gente carrega as nossas marcas, dona Serafina. Cicatrizes que a gente não mostra, mas que pesam no peito. A guerra, ela não é só lá no campo de batalha. Ela entra na gente, muda a gente. E às vezes, a gente faz coisas que deixam uma culpa que não apaga. Ele não mencionou o duelo, a morte sem rosto, mas a dor em sua voz era inegável. Era a culpa que ele carregava, o sangue que o assombrava. Serafina o olhou, e naqueles olhos profundos, ela viu não apenas a dor, mas também uma honestidade brutal, uma verdade que não se escondia. Era a verdade de um homem que havia vivido muito, sofrido muito, e que não fingia ser o que não era. Aquele olhar parecia pedir perdão, ou talvez apenas compreensão. A confiança entre eles, nascida no perigo, aprofundava-se agora na vulnerabilidade compartilhada. Ela sentiu que podia confiar nele, que ele entendia o peso dos segredos. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente, um silêncio cúmplice, cheio de uma ternura que se tornava inegável. Os olhares deles se encontravam e se demoravam, um segundo a mais do que o permitido, um segundo que parecia eterno. Serafina sentia o corpo esquentar, as bochechas corarem sob o olhar penetrante de Anselmo. Ele tinha um jeito de a olhar que a fazia prender a respiração, um misto de fascínio e um medo doce que a invadia. Era como se ele pudesse ver dentro dela, desvendar cada desejo, cada anseio. A fumaça da fogueira subia e o cheiro do campo invadia o galpão. Anselmo estendeu a mão, como que para pegar um galho para o fogo, mas seus dedos roçaram os de Serafina. Um choque elétrico percorreu o braço dela e ela recuou um pouco, o coração batendo descompassado. O desejo era palpável, como uma brasa acesa entre eles, um fogo que os atraía, mas que os segredos, como uma barreira invisível, ainda impediam de se consumar. Mais tarde, em seu quarto no sobrado, Serafina deitou-se, mas o sono não vinha. O cheiro de fumaça e campo de Anselmo parecia ter impregnado suas roupas. Ela fechou os olhos e viu o rosto dele, os olhos profundos, a voz grave, a mão forte, e então as imagens se misturaram. O rosto de Anselmo se transformava por um instante no rosto de seu falecido marido, e o cheiro de campo dava lugar ao cheiro de naftalina. Uma pontada de culpa a invadiu. Era errado sentir o que sentia, era uma traição à memória do morto, mesmo que ele não fosse o homem que ela pensava. Ela sonhou com Anselmo, com seus braços fortes, com seus lábios, mas o sonho era atormentado, como uma tela rasgada.
O beijo se tornava amargo, e a imagem do marido, agora desbotada e vazia, pairava como um fantasma, condenando-a. Serafina acordou no meio da noite, o coração aos pulos, a testa suada. O desejo era real, a ternura inegável, mas o peso dos segredos, o dela e o dele, era uma muralha entre eles. E ela sabia que para que aquele amor tivesse chance, a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisaria ser dita. E ela precisava estar pronta para ouvi-la. O coronel Gervásio Saldanha, com sua ganância de bicho do mato e a crueldade afiada como facão, não aceitava um não. Desde sua última visita à charqueada Santa Luzia, os dias de Serafina eram um inferno manso. Ele não a atacava abertamente, mas tecia sua teia de aranha, apertando o cerco com papéis e ordens. A ideia de ver a viúva se reerguer, e ainda por cima com um peão misterioso a seu lado, era um insulto que ele não podia engolir. Saldanha queria a charqueada e queria Anselmo longe. Ele começou a mandar seus capangas, não fardados, mas homens brutos, de olhar sujo, para fiscalizar os livros, cobrar dívidas antigas, ou simplesmente rondar os pátios com olhares intimidadores. Eram lobos famintos, farejando a presa. Anselmo, com seus olhos de lince, percebia cada movimento, cada intenção. Ele sabia que a armadilha seria para ele. Numa tarde, o sol já se escorando no horizonte, 3 desses capangas entraram nos pátios com a desculpa de verificar o peso do charque. Mas seus olhos não estavam nos sacos de carne salgada, e sim em Anselmo, que trabalhava perto do açougue. Um deles, um homem corpulento com cicatriz no rosto, aproximou-se de Anselmo, os olhos cheios de provocação. "Ora, vejam só quem encontramos", ele disse, a voz arrastada, cuspindo no chão perto dos pés de Anselmo. "O peão sem eira nem beira. Dizem que a dona aqui tem um carinho especial por vadios. É verdade, forasteiro?" Anselmo parou o que fazia. Seus músculos enrijeceram, os olhos escuros fixos no homem. Ele sentiu o sangue ferver, a velha fúria da guerra querendo vir à tona. Era uma briga armada, uma provocação para que ele perdesse a cabeça e desse a Saldanha o pretexto para mandá-lo embora, ou pior, para incriminá-lo como um farrapo em fuga. Ele segurou a respiração, lembrando-se da confiança de Serafina. A cicatriz no rosto do capanga se contorceu num sorriso zombeteiro. "O gato comeu sua língua, peão. Ou será que o rabo preso não deixa falar? Dizem por aí que você é um farrapo escondido, fugido da justiça. É verdade?" Os outros 2 capangas se aproximaram, formando um semicírculo, prontos para o ataque. Anselmo sentiu o perigo, a armadilha se fechando. Se ele reagisse, estaria perdido. Aquele olhar penetrante do capanga tentava arrancar dele uma reação, um golpe, qualquer coisa que o denunciasse. Ele fechou a mão no cabo de sua faca, a ponta dos dedos formigando. Mas antes que Anselmo pudesse fazer qualquer movimento, uma voz, firme e carregada de autoridade, cortou o ar. "O que está acontecendo aqui?" Dona Serafina vinha do sobrado, os olhos faiscando de raiva contida. Ela tinha visto a cena da janela e descido apressadamente, o coração aos pulos. O coronel Saldanha não era o único que sabia provocar. Ela sentiu o controle da situação escorrer por entre os dedos, mas a necessidade de proteger Anselmo, de defender o homem que a defendera, era mais forte do que qualquer medo. "Dona Serafina", o capanga da cicatriz disse, tentando disfarçar a surpresa, "estamos apenas verificando a qualidade do charque, como o coronel Saldanha nos ordenou. E este peão parece que tem problemas com a língua." Ele tentou manter o tom de zombaria, mas havia um nervosismo em sua voz. Serafina parou a poucos passos, olhando para cada um deles com um desprezo que os fez encolher. "Aqui na Santa Luzia, meus peões trabalham em paz, e o senhor, meu caro, não tem autoridade para inquirir ninguém. Este homem", ela apontou para Anselmo, que a olhava com uma mistura de surpresa e gratidão profunda, "este homem é meu empregado, um trabalhador honesto,
E qualquer insinuação sobre sua lealdade será considerada um ataque pessoal à minha charqueada e à minha honra. Ela deu um passo à frente, colocando-se entre Anselmo e os capangas. Era um ato de coragem, de desafio aberto, que arriscava sua própria reputação, a de uma viúva que defendia um peão misterioso. O olhar de Serafina era um misto de medo e uma determinação férrea. Ela ergueu o queixo, a voz um pouco mais alta agora. A charqueada Santa Luzia não abriga vadios nem traidores. Se o coronel Saldanha tem algo a reclamar, que venha ele mesmo com papéis e ordem judicial. Até lá, saiam da minha propriedade. Agora! A voz dela ecoou pelos pátios e os peões que trabalhavam por perto pararam, observando a cena em silêncio tenso. A força da dona, a maneira como ela se impôs, fez os capangas recuarem. Eles se entreolharam, derrotados. Não podiam enfrentar a autoridade de uma senhora daquelas, não abertamente. Com xingamentos baixos, eles montaram em seus cavalos e saíram, deixando para trás o cheiro de suor e a tensão que quase podia ser tocada. Serafina sentiu as pernas fraquejarem. O alívio a invadiu, e ela virou-se para Anselmo, que a olhava com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia palavras, apenas um olhar profundo, um reconhecimento silencioso daquele laço que os unia, que os fazia arriscar tudo um pelo outro. Naquela noite, o silêncio do sobrado parecia ainda mais denso. Serafina tentava se acalmar, mas a adrenalina ainda corria em suas veias. Ela foi até o galpão de couro, onde Anselmo arrumava suas poucas coisas, preparando-se para a noite. Ele estava sentado no toco, o rosto sério, os olhos perdidos. "Obrigada, dona Serafina", ele disse, a voz baixa, quase inaudível. "A senhora não precisava ter feito aquilo." "Precisava sim, Anselmo", ela respondeu, a voz um pouco trêmula. "Ninguém ameaça o que é meu." Ela não disse quem é meu, mas o subtexto pairava no ar. Enquanto ele guardava suas ferramentas e alguns pertences numa pequena sacola de couro, Serafina, num gesto distraído, ajudou-o a organizar um pequeno baú velho que ele usava para guardar suas coisas. No fundo, entre umas peças de roupa simples e um pedaço de fumo de rolo, a mão de Serafina roçou um objeto pequeno, de metal escuro, um broche. Tinha um desenho de cavalo, singelo, mas com um certo detalhe. O coração de Serafina gelou. Suas mãos tremeram levemente ao pegar o broche. Era um objeto que ela conhecia, um objeto que ela vira muitas vezes, que seu falecido marido usava na lapela do seu poncho, nos dias de lida mais importantes. Aquele broche, o mesmo. Ela olhou para Anselmo, que estava de costas, ajeitando uma manta. O sangue dela pareceu congelar nas veias. Uma ponta de suspeita, fria e aguda como uma faca, perfurou seu peito. Como Anselmo tinha aquele broche? O que ele significava? Uma conexão terrível, um pensamento que ela não queria conceber, começou a se formar em sua mente. O sangue dele tinha o nome do morto. Não, não podia ser. Era apenas uma coincidência, um broche parecido. Tantos homens no campo usavam broches de cavalo. Ela balançou a cabeça tentando afastar a ideia absurda. Não podia ser. Anselmo não faria... não teria... Ela guardou o broche de volta no baú, fechando-o com um clique suave, o coração aos pulos. Aquele objeto, tão pequeno, tão inocente, agora parecia carregar um peso esmagador. E o segredo de Anselmo, antes apenas uma curiosidade, agora era uma ameaça silenciosa que pairava sobre eles, espreitando na escuridão do galpão. O amor, como a erva daninha que brota na fresta da pedra, não pedia licença para crescer no coração de Dona Serafina. Depois de tantos perigos enfrentados lado a lado, o muro de luto que a cercava rachava a cada dia. Anselmo, o peão misterioso, já não era apenas o homem ferido que ela salvara, nem o protetor silencioso.
Ele era o fogo que aquecia suas noites frias, a força que a fazia acreditar de novo. Os beijos vinham roubados, em cantos escuros do galpão ou na penumbra da cozinha quando todos já dormiam. Eram beijos rápidos, famintos, que deixavam Serafina com a respiração suspensa, o corpo em brasa. As mãos de Anselmo, antes tão calejadas e firmes em seu trabalho, agora tocavam sua pele com uma delicadeza que a fazia tremer. Um roçar de dedos ao entregar uma caneca de chimarrão. Um olhar que se demorava um segundo a mais. Um abraço apertado em um momento de medo. A química entre eles era palpável, uma chama que ardia, prometendo um futuro que Serafina por vezes ousava sonhar. Mas, como uma sombra que se alonga com o cair da tarde, a dúvida sobre o broche que ela encontrara no baú de Anselmo não a largava. Era um broche de cavalo, ela tinha certeza. O mesmo que seu falecido marido usava. Ela tentava afastar o pensamento. Dizia a si mesma que era uma coincidência cruel, que tantos broches parecidos existiam por aí. Mas o coração, teimoso, não se enganava. A imagem do broche, do desenho do cavalo, ficava gravada em sua mente, um ponto de interrogação que a atormentava. Enquanto o romance florescia em segredo, o coronel Gervásio Saldanha, como um abutre que observa a presa, não perdia um movimento sequer na charqueada Santa Luzia. Seus espiões, homens comprados a peso de ouro, traziam notícias sobre a crescente intimidade entre a viúva e o peão. A fúria borbulhou no peito de Saldanha. Aquela mulher que ousara desafiá-lo agora se entregava a um peão, um ninguém. Aquilo era um insulto, uma mancha em sua honra, e ele não permitiria. Saldanha tinha em mãos as provas da traição do marido de Serafina, os documentos que revelavam os acordos sujos, as informações vendidas aos imperiais. Ele sorriu, um sorriso cruel que não alcançava seus olhos. Aquilo seria a ruína dela, a desonra pública que a faria largar a charqueada. E agora, com o romance escondido, ele tinha mais uma arma. Ele destruiria a reputação dela, tiraria tudo que ela possuía e a jogaria na lama. E o palco para seu grande golpe já estava escolhido. A próxima novena na Capela da Charqueada. Um evento social, onde todos os vizinhos e estancieiros estariam presentes. Ali, diante de todos, ele a desmascararia. A premonição gelada da novena pairava no ar, e Serafina sentia a angústia a apertar. Numa noite em que a saudade de Anselmo a invadiu, ela foi até o galpão de couro. Ele estava lá, absorto em seus pensamentos. Enquanto ele se distraía arrumando umas mantas, Serafina, com o coração batendo forte na garganta, abriu novamente o pequeno baú onde ele guardava seus pertences. Suas mãos tremeram ao pegar o broche de cavalo. Ela o levou para perto da lamparina, a luz bruxuleante iluminando o metal escuro. E então, sem sombra de dúvida, a verdade a atingiu. Não era um broche parecido, era o broche, o mesmo que seu marido usava, com uma pequena marca de solda na parte de trás, que só ela conhecia. Uma marca que ele havia feito quando o broche caíra e quebrado. O mundo de Serafina girou. O ar faltou em seus pulmões e ela sentiu a cabeça leve. Uma dor aguda, fria e cortante como uma facada perfurou seu peito. O sangue dela pareceu congelar nas veias. Aquele broche, aquele objeto tão insignificante, era a prova mais cruel, a verdade que ela tanto temera. Anselmo, o homem que ela amava, o homem que a salvou e que prometia um futuro, carregava em suas coisas a lembrança do seu marido. E não era apenas uma lembrança. O sangue dele, do peão que a curara no silêncio da cozinha, tinha o nome do morto. Ela olhou para Anselmo, que agora se virava para ela, um sorriso discreto no rosto ao vê-la ali. Seus olhos se encontraram, e Serafina sentiu uma mistura avassaladora de amor e ódio, de desespero e traição. As palavras morreram em sua garganta. Como poderia encará-lo? Como poderia amá-lo, sabendo o que sabia? A verdade
cruel e implacável, finalmente batera à porta, e Serafina, desolada, não sabia como abri-la. A charqueada Santa Luzia se enfeitou para a novena. Não era uma festa, mas um encontro de fé e de vizinhança, um respiro na lida pesada do campo. A capela da charqueada, pequena e modesta, ganhou flores do campo nas laterais do altar, e as velas acesas espalhavam um cheiro doce de cera e devoção. Os estancieiros dos arredores, suas prendas com vestidos de domingo, e os peões da Santa Luzia, todos vinham para rezar, para pedir a Deus que a guerra acabasse e que a paz voltasse àquelas terras. Mas para Dona Serafina, aquele dia era um martírio. Ela se vestiu com seu melhor vestido de luto, um crepe preto que caía com elegância, mas que não escondia o tremor em suas mãos. O broche. Aquele pequeno objeto de metal escuro com o desenho do cavalo queimava em seu bolso, um fardo pesado que a esmagava. A cada passo que dava, a cada sorriso forçado que oferecia aos vizinhos que a cumprimentavam, a dor da descoberta se apertava em seu peito. O sangue de Anselmo, ela sabia agora, tinha o nome do morto. E a agonia de carregar aquele segredo, de olhar para o homem que ela amava e saber o que ele fizera, era uma tortura que a deixava sem ar. Ela se esforçava para manter a pose de dona da charqueada, a viúva forte que não se curvava, mas por dentro era um mar revolto de amor, ódio, desespero e uma pergunta que gritava em sua alma: por quê? Como? Seus olhos, antes tão cheios de uma ternura nascente por Anselmo, agora carregavam uma sombra de acusação, uma tristeza que ele, por sua vez, sentia. Anselmo estava ali, entre os peões, um pouco afastado, observando-a. Ele via a beleza de Serafina, a maneira como ela se movia com uma graça sofrida, mas também sentia a distância dela, a mudança em seu olhar. Havia algo de errado, algo que a atormentava. Ele notava a tensão em seus ombros, a palidez em seu rosto. Uma preocupação silenciosa o invadia. Ele não entendia o que se passava, mas sabia que o que quer que fosse atingia o coração de Serafina e, por extensão, o seu próprio. O toque do sino da capela anunciou o início da novena e todos se acomodaram em seus bancos. Serafina sentou-se na primeira fila, como convinha à dona da propriedade, seu corpo rígido, o olhar fixo no altar, mas sem ver a imagem de Nossa Senhora. Seus pensamentos estavam em outro lugar, num passado que se misturava ao presente de forma cruel. E então, como um trovão em céu azul, a porta da capela se abriu com um estrondo. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Ali estava ele, o coronel imperial Gervásio Saldanha, entrando com a pompa de um rei e a arrogância de um déspota. Ele não estava sozinho. Trazia consigo uma pequena comitiva de soldados, e o que era pior, alguns homens de sua confiança, de rostos sérios e olhares calculistas, que Serafina reconheceu como seus capangas. Seu sorriso era o de um predador que encurrala a presa. Saldanha caminhou pelo corredor central da capela, os passos firmes e barulhentos, as esporas tilintando no chão de madeira, quebrando o silêncio da devoção. Ele parou, não longe do altar, e seus olhos encontraram os de Serafina. Um brilho de triunfo e crueldade cintilou neles. Era o momento dele, o palco para seu espetáculo de ruína. Serafina sentiu o sangue gelar. A presença de Saldanha era uma ameaça iminente, e ela sabia que ele não viera para rezar. Ele viera para destruí-la, para tomar a charqueada, para desmascarar o falecido marido e, por tabela, arrastar o nome dela na lama. Mas naquele instante, a ameaça de Saldanha parecia pequena diante da dor que ela carregava em seu peito, a dor da verdade sobre Anselmo. Anselmo, que observava a cena de perto, sentiu um calafrio ao ver Saldanha. Aquele homem era o mal encarnado. Mas seus olhos não se desviaram de Serafina. Ele viu a palidez dela, o tremor em seus lábios, o desespero contido em seu olhar.
A tensão entre eles era uma corda esticada, prestes a arrebentar. Ela o olhava, não com o desejo de antes, mas com uma mistura de amor traído e uma pergunta silenciosa que o atormentava. A novena mal havia começado. O padre mal tinha erguido as mãos, quando Serafina sentiu que não podia mais esperar. Não podia deixar que Saldanha, com sua voz untuosa, distorcesse tudo, manchasse a memória de seu marido de sua própria maneira. A verdade, por mais cruel que fosse, precisava vir dela e para ele. Com o coração batendo forte na garganta, Serafina se levantou. Todos os olhares se voltaram para ela, surpresos. Ela caminhou, os passos incertos, em direção a Anselmo, que estava a poucos metros. Ele a observava, confuso, mas com a preocupação estampada no rosto. A cada passo, a agonia se acentuava. A mão dela, tremendo, foi até o bolso do vestido. Anselmo sentiu o olhar de Serafina, um olhar que parecia pesar uma tonelada, fixo nele. Ela parou bem à sua frente. As palavras morreram na garganta de ambos. O silêncio na capela era ensurdecedor, quebrado apenas pelo crepitar das velas. Serafina, incapaz de falar, incapaz de conter a dor que a rasgava, tirou o pequeno broche de cavalo do bolso. E, com uma força que vinha do fundo de sua alma dilacerada, colocou-o na palma da mão de Anselmo. Seus olhos, marejados, mas firmes, exigiam a verdade. Uma verdade silenciosa, cruel, que estava prestes a ser revelada ali, diante do altar, diante de todos. O sangue dele tinha o nome do morto, e agora Anselmo, o homem que ela amava, teria que olhar para o broche e, finalmente, ver o rosto do homem que ele havia matado. O silêncio na capela da charqueada Santa Luzia era tão pesado que parecia poder ser cortado à faca. Todos os olhos estavam fixos em Dona Serafina, que, com a mão tremendo, depositara o pequeno broche de cavalo na palma de Anselmo. Ele, por sua vez, olhava o objeto como se fosse uma brasa quente, o rosto pálido, a respiração presa na garganta. Os olhos de Serafina, marejados e firmes, gritavam a pergunta que ela não conseguia pronunciar. Como? Por quê? O sangue dele tinha o nome do morto. Anselmo sentiu o broche queimar em sua mão. Não era possível. Aquele objeto, que ele guardara por anos como um lembrete mudo de uma noite de sangue, agora se revelava a ponta de um iceberg cruel. Ele ergueu os olhos para Serafina e neles leu não apenas a dor, mas a acusação, a certeza. O mundo girou em sua mente, a verdade se abrindo como um abismo a seus pés. Mas antes que ele pudesse sequer balbuciar uma palavra, a voz untuosa do coronel Gervásio Saldanha quebrou o silêncio. Ele, que observava a cena com um brilho de triunfo nos olhos, percebendo a tensão entre os dois, mas sem entender a profundidade daquele drama, viu ali a oportunidade perfeita para seu golpe final. "Perdão por interromper a cena familiar, Dona Serafina", Saldanha disse, a voz carregada de ironia e desprezo, "mas creio que há assuntos mais urgentes e de interesse público a serem revelados nesta santa casa." Ele deu um passo à frente, segurando um maço de papéis em uma das mãos, os documentos que a própria Serafina havia escondido. "O que trago aqui é a prova da verdadeira índole do seu finado marido, o estancieiro Barcelos, um homem que, vejam só, estava em dívida com o Império, e mais, que tramava contra os farrapos, vendendo informações valiosas por dinheiro." Um burburinho chocado correu pela capela. Os vizinhos e peões trocavam olhares, incrédulos. A imagem do falecido marido de Serafina, o homem honrado que eles conheciam, desmoronava-se diante de todos. Saldanha sorria, satisfeito com o escândalo que causava, sem se importar com a dor de Serafina. Ele apresentou os recibos, as cartas cifradas, as anotações. A voz dele, alta e autoritária, listava as provas da traição, da desonra.
Era um golpe calculado, visando destruir a reputação de Serafina e assim tomar a charqueada. Serafina sentiu o sangue gelar, mas não mais por vergonha. A raiva subiu-lhe à garganta. Seu marido era um traidor, um mentiroso, e agora, diante de todos, a verdade sobre ele era exposta. Mas essa revelação, por mais dolorosa que fosse, deu-lhe uma força inesperada, uma clareza terrível. O luto que aprendia a uma imagem falsa se desfez de vez. Ela se virou para Anselmo, que ainda segurava o broche, os olhos cheios de uma angústia que ela jamais vira. A voz de Saldanha ecoava, mas para Serafina tudo se tornou um zumbido distante. O que importava agora era a verdade, toda a verdade, vinda daquele homem que ela amava. Com o coração batendo descompassado e uma firmeza que surpreendeu a si mesma, Serafina ergueu o queixo. A voz um pouco embargada pela emoção, mas forte o suficiente para ser ouvida por todos na capela. "Coronel Saldanha", ela disse, interrompendo-o, fazendo-o parar de falar e encará-la com irritação. "As dívidas e as traições do meu marido serão tratadas, mas antes de qualquer outra palavra, esta capela e todos aqui presentes precisam ouvir outra verdade. Uma verdade que este homem", ela apontou para Anselmo, "precisa nos contar." Ela deu um passo à frente, os olhos fixos nos de Anselmo, ignorando a fúria de Saldanha e os olhares curiosos de todos. Aquele era o momento. O altar era a testemunha. "Anselmo Farias." A voz de Serafina tremeu, mas era firme, cheia de uma dor que rasgava sua alma. Este broche era do meu marido. O homem que o coronel Saldanha acaba de desmascarar. Eu exijo que você conte tudo. Aqui, diante do altar, diante de todos. Diga como você conseguiu este broche. Diga como meu marido morreu." Um silêncio sepulcral caiu sobre a capela. As palavras de Serafina, carregadas de uma dor e uma coragem sobrenaturais, chocaram a todos. Saldanha, por um instante, perdeu a compostura sem entender o que se passava. Anselmo sentiu o peso do mundo em seus ombros. O broche em sua mão parecia queimar. Os olhos de Serafina, acusadores e desesperados, exigiam a verdade que ele guardara por tanto tempo. Não havia saída. Aquele era o fim. Ele olhou para o broche, depois para Serafina, depois para o altar, a imagem de Nossa Senhora parecendo encará-lo com uma tristeza infinita. A voz dele saiu rouca, quase inaudível no começo, mas ganhando força com a dor da confissão. "Foi numa noite escura, dona Serafina." Anselmo começou, a voz grave, os olhos fixos no chão, incapaz de encará-la. "Na campanha, a guerra. A ordem era proteger um carregamento farrapo. Um homem apareceu na escuridão, tentando roubar ou entregar a posição. Não havia lua, não havia luz. Foi um duelo. No escuro. 2 homens. Eu não sabia quem era. Não vi o rosto. Não tive escolha." Ele ergueu a cabeça e seus olhos, cheios de uma dor antiga, encontraram os de Serafina. O broche ainda estava em sua mão. "Eu o matei, dona Serafina. Matei um homem que não tinha rosto, que não tinha nome para mim. Só agora, vendo este broche, é que eu percebo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada palavra de Anselmo ecoou na capela. Um choque que atingiu a todos. O marido de Serafina, o homem que Saldanha acabara de revelar como traidor, fora morto em um duelo no escuro por Anselmo, o peão que ela acolhera. A ironia cruel daquele destino era avassaladora. Serafina sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade completa e brutal a atingiu como um raio. O traidor, morto por um homem que a amava, sem saber quem ele era. O amor, o luto, a traição, a culpa. Tudo se misturou em um turbilhão de emoções que a sufocou. Era demais. Demais para o seu coração, para sua alma.
Seus olhos se fixaram em Anselmo, uma mistura de amor, ódio, desespero e uma compreensão terrível. Ela tentou respirar, mas o ar não vinha. O corpo dela balançou, as pernas fraquejaram, tudo escureceu. Com um suspiro pesado, Dona Serafina Barcelos desabou, caindo sem vida aos pés do altar, diante de todos os olhares chocados, o drama de sua vida se revelando em toda a sua crueldade. A luz fraca da capela parecia bruxulear, e o cheiro de cera misturava-se ao cheiro de terra molhada. Dona Serafina abriu os olhos devagar, sentindo a cabeça pesada, mas o peito estranhamente mais leve. Não era mais a dor aguda que a derrubara, nem o desespero. Era um alívio estranho, como se um peso imenso, carregado por anos, tivesse sido finalmente tirado de suas costas. As mentiras do marido, a culpa que a prendia ao luto, as ilusões que a cegavam, tudo isso se desfez, como fumaça ao vento. Ela não estava mais em luto por um homem que não existia, mas numa clareza que a invadia, uma força que ela não sabia que possuía. Anselmo estava ajoelhado ao seu lado, o rosto marcado pela preocupação, os olhos escuros fixos nela. A velha cozinheira e alguns peões também estavam perto, os olhares cheios de apreensão. O coronel Saldanha, furioso, ainda estava de pé, mas a cena o havia pego de surpresa. O silêncio, de novo, pairava na capela. Serafina sentou-se devagar, Anselmo a ajudando com um toque gentil no braço. Ela olhou para o rosto dele, para a dor estampada em seus olhos, e sentiu uma ternura imensa invadi-la. Não havia mais ódio, nem acusação. Havia apenas a verdade, nua e crua, e com ela a possibilidade do perdão. Ela se levantou, cambaleando um pouco, mas com uma determinação que a todos surpreendeu. Virou-se para a comunidade, para os vizinhos, os estancieiros, os peões, que a olhavam com curiosidade e espanto. E então seus olhos encontraram os de Saldanha, que tentava se recompor, o rosto vermelho de raiva. Coronel Saldanha? A voz de Serafina soou forte, surpreendendo até a si mesma. O senhor veio aqui para desmascarar meu falecido marido e conseguiu. A prova de sua traição, de seus acordos sujos com o império, está aí para todos verem. Ele era um homem que vendia a confiança, que tramava contra a própria gente por dinheiro. Um burburinho correu pela capela, mas Serafina não se abalou. Ela continuou, os olhos fixos em Anselmo, que a observava com a respiração suspensa. E este homem, ela apontou para Anselmo, este homem que me salvou, que me acolheu, que me mostrou o que é lealdade. Ele confessou aqui, diante do altar, que matou um homem em um duelo no escuro, sem saber quem era. Um homem que ele acreditou ser um inimigo da causa farrapa, um ladrão de suprimentos, um traidor. Ela fez uma pausa e o silêncio voltou, pesado, cheio de expectativa. A tensão era palpável. Serafina segurou o broche de cavalo na mão, o objeto que desvendara tudo. Este broche, ela continuou, a voz um pouco embargada, mas firme, era do meu marido. E Anselmo o tirou do corpo do homem que ele matou, naquela noite escura, sem saber que era ele. Serafina olhou para todos, para o coronel Saldanha, para Anselmo. A morte do meu marido, por mais que me doa, por mais que seja difícil de aceitar, ela parece agora uma triste justiça. Ele agiu em defesa de uma causa, sem saber quem era o homem que se opunha a ele. Ele agiu como um homem de verdade, enquanto meu marido tramava nas sombras. Ela virou-se completamente para Anselmo, os olhos marejados, mas cheios de uma luz nova. O perdão. Eu o perdoo, Anselmo. Não por esquecer o que aconteceu, mas por conhecer toda a verdade. Eu o perdoo, porque sei que você não agiu com maldade, nem com traição. Você agiu como um farrapo, defendendo o que acreditava. Aquelas palavras caíram como um raio na capela. A comunidade estava em choque, mas um choque diferente agora.
O coronel Saldanha, vendo sua armadilha desmoronar, sentiu a raiva borbulhar. Seu plano de destruir Serafina e tomar a charqueada havia falhado. A declaração dela, que perdoava o homem que matara seu marido e ainda por cima revelava a vilania do falecido, invalidava todas as suas acusações. Ele não tinha mais onde se agarrar. Seu rosto estava vermelho de fúria e humilhação. "Isso é um ultraje!" Saldanha gritou, mas sua voz não tinha mais a mesma força. "Uma viúva que perdoa o assassino do marido, uma desonra!" Mas Serafina não o ouviu. Ela só tinha olhos para Anselmo. E a comunidade, que antes o olhava com suspeita, agora o via com um respeito misturado à surpresa. A coragem de Serafina, sua capacidade de perdoar diante de tal verdade, era algo que os tocava profundamente. Anselmo, por sua vez, sentiu o coração explodir no peito. O perdão de Serafina vindo dela, ali, diante de todos, era mais do que ele jamais sonhara. As lágrimas brotaram em seus olhos, as primeiras lágrimas que derramava em muito tempo. Ele não era mais o homem marcado pela culpa, mas um homem livre. Saldanha, sem ter mais como sustentar sua farsa, viu os olhares de desprezo da comunidade. A fúria era visível em seu rosto, mas ele estava derrotado, humilhado. Ele deu as costas e, com um aceno brusco para seus soldados, saiu da capela. Os passos ecoando, levando consigo sua ganância e sua derrota. Serafina e Anselmo se olharam. O perdão, o amor, a verdade, tudo se confirmava nos olhos deles. Não havia mais segredos nem mentiras, apenas a certeza de um sentimento que resistira a tudo. Ele deu um passo à frente e Serafina não hesitou. Ela se jogou nos braços dele e Anselmo a abraçou com força, apertando-a contra o peito, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Ali, diante do altar, diante de todos, em meio ao cheiro de cera e à luz bruxuleante das velas, Serafina e Anselmo se abraçaram. Um abraço que selava um novo começo, um amor nascido na dor, mas forjado na verdade e no perdão. Um novo amanhecer para Santa Luzia e para eles. O sol gaúcho, que antes parecia esconder-se sob as nuvens de guerra, voltou a brilhar com força sobre a charqueada Santa Luzia. O abraço de Dona Serafina e Anselmo, ali diante do altar, sob os olhos de uma comunidade surpresa, selou não apenas um amor que renascia, mas também o destino daquela terra. A verdade, ainda que dolorosa, havia libertado a todos. E o coronel Saldanha, com sua ganância exposta, retirou-se humilhado, sem ter mais onde fincar suas garras. Os dias que se seguiram foram de reconstrução, não só dos pátios e galpões que a guerra ameaçava, mas também da confiança. Serafina, agora livre do luto e das mentiras do passado, ergueu-se como uma força da natureza. Com Anselmo ao seu lado, a charqueada começou a prosperar de novo. Ele, com seu conhecimento do campo e sua força de trabalho, tornou-se o braço direito dela, o companheiro que todos viam com respeito. Juntos, enfrentaram os desafios, as contas a pagar, os estragos da guerra e a desconfiança de alguns que ainda sussurravam sobre o passado. Mas a lealdade de Anselmo e a coragem de Serafina foram mais fortes que qualquer fofoca. Pouco a pouco, a calmaria voltou às terras gaúchas. A guerra dos farrapos e imperiais, que tanto sangue e dor havia causado, encontrou seu fim em acordos e na vontade de paz. Aquele tempo de conflito virou memória, e o povo, cansado de lutar, voltou-se para a terra, para a vida. A charqueada Santa Luzia, que quase sucumbiu, floresceu como nunca antes. Anos se passaram, como as águas de um rio que correm para o mar. A Santa Luzia, agora, era um farol de prosperidade. Os pátios de sal estavam sempre cheios, os galpões fumegavam com o trabalho, e o cheiro forte do couro e da carne salgada era o cheiro de um futuro que se construía.
Pelas janelas do sobrado, a gente podia ver Dona Serafina, mais velha, sim, mas com um brilho nos olhos que o tempo só acentuava. Ao seu lado, Anselmo, com os cabelos salpicados de branco, o rosto marcado por rugas que contavam histórias, mas com a mesma força e a mesma ternura no olhar. Eles tinham filhos, pequenos gaúchos de cabelos escuros e olhos vivos, que corriam soltos pelos pátios, rindo, brincando, a alegria deles ecoando pelos cantos da charqueada. Serafina os observava, o coração cheio de uma gratidão que transbordava. Numa tarde de sol, sentados na varanda do sobrado, tomando um chimarrão quente, Serafina apoiou a cabeça no ombro de Anselmo. Ele a abraçou com carinho. O cheiro de campo e de vida que emanava dele ainda era seu porto seguro. Quem diria, meu Anselmo, ela murmurou a voz suave, que aquele peão ensanguentado no portão traria tanta paz para minha vida. Anselmo sorriu, apertando-a mais contra si. A verdade, Dona Serafina, é que a gente não escolhe o jeito que o destino nos encontra, mas a gente escolhe o que fazer com ele. Ela assentiu, olhando para o horizonte, onde o sol começava a se despedir, pintando o céu de tons avermelhados. Perdão e justiça. Antes eu não entendia. Achava que perdoar era esquecer, mas não é. É conhecer tudo, até o que mais dói. É olhar para a verdade, por mais cruel que ela seja, e só então, com o coração aberto, decidir. Porque, no fim das contas, Anselmo, o coração só encontra a paz quando decide ouvir a verdade. A câmera se afastou devagar, mostrando a charqueada Santa Luzia em sua plenitude, os filhos brincando no gramado, Serafina e Anselmo de mãos dadas, olhando para o futuro. Um novo amanhecer que se repetia a cada dia, um símbolo de resiliência e de um amor que, forjado na dor e na verdade, venceu todas as batalhas. Se esta história tocou seu coração como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.